Mas como é que jogo foi 2 a depois, 0. professor, assumir esse Corinthians? Você falou aí um monte de medalha, não tinha mais. No Guarudida, se eu não me engano. Não, ainda não Ainda era. não era o Dida Dida? foi comigo. Foi contigo. Não, mas é quando você assume, tem todos esses medalhões. No trajeto para 2020, pra gente chegar lá no Mundial, como é que foi? Porque você até então você não tinha sido treinador. Eu já tinha trabalhado 1 ano com eles. Os caras eram meus amigos, pô. Ainda hoje eu falei, por acaso, eu falei com o Luizão no telefone. Hoje. A gente estava lembrando. Os caras me ajudaram demais, pô. Tem gente, pô, como é que era? Rincon, Edilson, Vampeta, Marcelinho, Luizão, Dida. Pô, ótimo. Os caras só me ajudaram, pô. Só me ajudaram. O pessoal criticava o Marcelinho pra caramba. Eu só tenho que elogiá-lo. Puxava a fila, era um cara colaborador, cumpria tudo taticamente que a gente determinava. Mas aquele negócio que o Luxemburgo falou que ele gostava de fazer na sua época, ele não fazia? Mas aí, comigo não fez. Comigo não via. Comigo ele foi solícito, obediente, disciplinado. Jogou muito. E vibrava muito, sabe, com o trabalho, com o treinamento. Marcelinho era o último a sair do campo, rapaz. Ele era o último a sair do treinamento. Ele ficava batendo falta até... Sabe? Cara sensacional. Era o Ney no gol, não é isso? 98, 98 Ney. Era o Ney. Isso. Mas aí já tô te falando com o Dida também. Já né? com o Dida. E não era fácil gerir aquele monte de ego, né, professor? Porque a gente sabe que tinha treta ali, Edilson Rincon, tinha aquelas coisas, né? O Rincon, ele era o único jogador que tomava o café da manhã. E eu tomava. Então, nós tomávamos o café da manhã juntos. Nenhum jogador acordava? Não, ficava todo mundo para a hora do almoço. E eu e Rincon, a gente tomava café e batia longos papos. Até hoje, com o Luizão, a gente falou, pô, que tristeza, né? Ter perdido o Fred foi muito triste. Então a gente conversava muito. E eu aí um dia falei, pô, Fred, não esquenta com o Marcelo, rapaz. Marcelo é menino, ele gosta de... Falou, Oswaldo, não se preocupa. Eu não vou levar ele para jantar na minha casa. Mas isso não é motivo para eu não passar a bola para ele no jogo. Fica tranquilo. Dentro do campo, ele é um jogador. Eu não vou levar ele para jantar. Mas o Marcelinho ou o Edilson esse? Não, Marcelinho. Porque também teve com o Edilson. Que eles não se falavam. Era mais com o Marcelinho? Ah, tá, era mais com o Marcelinho. Teve uma com o Edilson, e aí eu não estava com o time. Acho que foi num jogo na Bolívia, que eles discutiram do campo, e aí houve uma preocupação que eles se desentendessem no vestiário. Mas aí o Vampeta entrou na frente e acertou tudo. Eles eram parças, né? O Vampeta e o Edilson. Eles são até hoje. Casa de show. Não tinha um negócio de uma casa de show lá? Brasil. Em Salvador, nós vamos com o Flamengo, pô. Eles jogavam no Flamengo, nós fomos jogar em Salvador, e ele falou, pô, professor, tem um show hoje aqui, e nós fomos todo mundo, pô. Foi... Em 2003, pô. Não, isso foi um amistoso em Aracaju, não? Não. Acho que foi um jogo com vitória em Salvador. Ah, eu não tava nesse não, então. Eu tive, logo depois a gente foi fazer um aniversário da Petrobras, que era patrocinadora do Flamengo. Foi em Aracaju, Flamengo e Racing. 75 anos da Petrobras, 70 anos. Os dois eram patrocinados pela Petrobras, Flamengo e Racing. Até o Landim, que teve aqui, era o cara responsável lá por patrocinar o Flamengo desde aquela época. E nós jogamos lá um amistoso contra o Racing, foi 1-1. E aí tinha um show da banda do Edilson na cidade. E esse todo mundo, ficamos eu e Ibson, a gente duro, 4 meses sem salário. Porra, a gente vai fazer, vamos sair não, Ibson, vamos ficar aqui, vai dar merda. Aí ele falou, o que vocês estão fazendo aí? A gente na recepção do hotel, a gente tá duro. Ele, não, vamos sair, papai, vamos sair, bote uma roupa lá. Mandou um táxi buscar a gente, aí a gente foi lá pro Furdunço com ele. O dia foi bom aquele dia. Ai, ai, ai. Essa é outra figura, o coração não cabe no peito. Capetinha? Né? Maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, Edilson. Sempre foi muito legal e um cara também que somava muito no grupo, sabe? Muitas histórias dele, com a participação dele dentro e fora do campo. Tipo o quê? Conta uma pra gente legal. Conto. Quando nós chegamos na semifinal contra o São Paulo, em 99,
Nós ganhamos do Guarani e o São Paulo ganhou da Ponte Preta. Os dois de Campinas. Sim. Só que nós empatamos em Campinas, 0-0, e ganhamos o jogo em São Paulo. E o São Paulo, eu acho que empatou em casa, precisava da vitória em Campinas, com um homem a menos, o São Paulo ganhou o jogo da Ponte Preta em Campinas. E aí aquela mobilização da imprensa, né? Os caras começaram a dizer, o time de Bambis agora é o Corinthians. São Paulo é o time guerreiro, o time que ganhou lá dentro, com um jogador a menos, né? E aquilo mexeu muito com o nosso time. Aí, no dia do jogo contra o São Paulo, o primeiro jogo, nós estávamos no Paulista Wall Street, concentrados, e tinha a mesa da comissão técnica, estávamos todos nós, éramos uns 8, e eles tinham mesas características. E tinha a mesa da Bahia, que era Edilson, Rincon, Dida... Vampeta. Rincon não. Edilson, Vampeta, Dida e o Ricardinho Intruso. O Ricardinho não era baiano, mas ficava na mesa com eles. Eles estão os 4 lá, nós 8 aqui, as outras mesas. Terminou o almoço, todo mundo subiu, né? Cada um para o seu quarto. E aí a mesa da Bahia foi a última a sair, só que o Edilson ficou sozinho. E eu olhei para a rapaziada assim da comissão técnica e falei, vocês subam, por favor, que eu acho que o Edilson quer conversar comigo. E o pessoal, doutor Joaquim, Melo, PC, todo mundo se adiantou. E eu fiquei sozinho. Falei, Edilson, senta aqui. Quer falar comigo? Ele, não, eu quero sim, professor. Falei, pô, não, pode falar, o que você quer? Não, professor, é que o nosso time, pô, os caras estão afinando, pô, nós estamos ganhando jogos, mas, pô, não é mais a mesma garra, não é mais a mesma coisa, não é a mesma união. Eu falei, a culpa é sua. Deu o dedo assim na cara dele. A culpa é minha? Por quê? Eu, pô, tu não fala com o Rincon, rapaz. Como é que você quer a união? Se o Rincon te cumprimenta, você vira as costas. Ele falou, é mesmo, é? Eu digo, é claro que é. Ele falou, então pode deixar. Subimos, preleção. Fiz a preleção. E aí, quando terminou a preleção, ele falou assim, professor, ao invés de fazer a oração lá, podemos fazer aqui? Eu digo, podemos. Aí, todo mundo, né, os 18, 19, que sempre tinham um para o corte, né? Mas a comissão técnica, fizemos a roda, todos demos as mãos, aquela rodona grande. O Edilson aqui, todo mundo assim, o Rincon aqui desse lado. Aí ele tomou a palavra e falou, professor, queria falar uma coisa antes da oração. Eu digo, pô, não. Ele falou, ele entrou no meio da roda e falou, Rincon, quero te pedir desculpas, porque eu não tô te dando atenção, não tô conversando com você, mas, pô, de coração, eu gosto de você. Pô, o Rincon saiu de lá, quando eles se abraçaram, o Dinei, que estava assim, começou a chorar copiosamente. O Dinei? Cara, aquilo deu um negócio, sabe? Quando acabou, todo mundo falou assim, ganhamos o jogo. E não deu no bico, né? E pra final contra o Vasco, que aí tinha Edmundo. Contra o Vasco teve. Conta pra gente, professor. Contra o Vasco, eu me lembro que até foi uma conversa minha com o seu Valdir Joaquim de Moraes. Sabe quem é, né? Treinador de goleiro. Primeiro treinador de goleiro da história do futebol brasileiro. Ele era um assessor nosso na época, né? Trabalhava conosco. E ele era meu conselheiro, assim, eu era colado com ele. Ele me dava muita força, eu iniciando, às vezes quando ele notava que eu estava inseguro, ele vinha e ele falou assim, Osvaldo, valoriza o título na preleção.
E eu aí comecei a preleção falando assim, são $72 mil se nós ganharmos esse título. Mas isso não é mais importante do que vai representar para todos nós, como atletas, para o resto das nossas vidas, se nós conquistarmos esse título. Esquece o dinheiro. Vamos valorizar a importância da conquista. Campeão do mundo. E daí eu desdobrei, falei mais algumas coisas a respeito, né? Valorizando isso. Eu me lembro que eu comecei assim a preleção. Mas não teve nada assim, ó, o Edmundo tá voando, vamos ter que parar o animal. Sem dúvida. Rincon dele, né, meu irmão? Olha o jogo para você ver. Eu não me lembro bem. Porque o Romário sempre movimentava mais próximo dos nossos zagueiros e o Edmundo dava uma saidinha assim nas diagonais. Sempre o Rincon em cima dele, né? E o Rincon na marcação era sensacional, né, cara? Além de jogar pra cacete. Não, jogava demais. Nossa, mãe do céu. Ele marcava muito também, ele não dava espaço. E isso foi muito importante para nós. O jogo foi 0x0, né? 0x0. E aí foi pra pênalti. E o Elton pegando pra caceta. O Elton fez um campeonato espetacular também. Ele pegou do Marcelinho, né? Pegou do Marcelinho? Pegou do Marcelinho. Todos fizeram. Rincon foi o primeiro. Luizão, Edu, Fernando Baiano e Marcelinho. E tem um detalhe, né? Quando o Marcelinho perde, eu virei e falei assim, pô, já temos que preparar um que se o Edmundo fizer... Aí o Melo, Antônio Carlos Melo, falou, não, Oswaldo, não precisa não, ele vai perder, pô, ele vai perder. Digo, então tá legal, Melo. Vamos torcer pra ele perder. Ele bate por cima, né? Não deu, não, bate do lado aqui, ó. Acho que o Dida até erra o canto, né? Sai do outro lado. O Dida foi pro outro canto. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita para seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente está na corrida para chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta para todo mundo, dá o like e segue a gente.